Nós vamos ler juntos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 até o verso 52. Leiamos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esta é uma das mais belas histórias de milagres que nós temos nos evangelhos. E parece ser significativo que tanto o evangelista Mateus, quanto o evangelista Marcos, quanto o evangelista Lucas, todos três registram essa história maravilhosa. E eu fiquei pensando sobre algumas razões que nós poderíamos imaginar para consubstanciar essa afirmativa de que essa é uma história maravilhosa de milagre que nós temos nos evangelhos. E a primeira razão que me veio à mente é que parece que neste episódio nós temos a experiência de alguém que não apenas foi profundamente grato ao Salvador, que lhe abençoou de forma concreta, realizando um extraordinário feito para que ele pudesse recuperar a sua visão, mas parece que nós temos aqui um crente que permaneceu depois que recebeu uma cura da parte de Cristo. Porque os relatos editoriais dos evangelhos nos dão conta de que Jesus curou talvez milhares de pessoas, mas a maioria daqueles que receberam uma bênção material da parte de Cristo, a maioria virou as costas para o Salvador. Aqui parece que nós temos alguém que foi não apenas objeto da misericórdia de Deus recebendo uma cura física, mas alguém que permaneceu na igreja. E talvez você pergunte, mas qual é a evidência disso? Você tem o nome da pessoa. E o evangelista Marcos, que provavelmente teve como sua fonte o apóstolo Pedro, registrou o nome e também a família do sujeito. Você tem Bartimeu, é o nome do cego mendigo. E ele era filho de Timeu. Ora, se nós temos esse registro, muito provavelmente aquele homem que recebeu esta notável ação da parte de Cristo era alguém que, na época da escrita do Evangelho de Marcos, ele era bem conhecido dentro da igreja primitiva. Mas, irmãos, eu pensei numa segunda razão, que parece nos levar à conclusão de que nós temos uma história maravilhosa aqui. Porque um dos fatos mais significativos que os homens experimentam, sabe qual é? Quando a gente diz para uma pessoa: olha, você tem uma segunda chance. Irmãos, ter uma segunda chance é uma das mais extraordinárias oportunidades que alguém tem ao longo da sua vida.
E parece que esse camarada aqui teve uma segunda chance. E não desperdiçou. Porque você pode ver, quando o mestre pergunta para ele, o que é que queres que eu te faça? Olha a resposta dele. Ele diz, mestre, que eu torne a ver. Se você for comparar no Evangelho de Lucas, você vai observar que Jesus, o texto diz com clareza lá que Jesus lhe recuperou a visão. Isso nos dá condições de concluir que aquele homem não nasceu cego. Mas por alguma intercorrência, algum problema que nós não sabemos qual foi, ele veio a perder a sua visão. E agora Jesus Cristo estava dizendo para ele, olha, você tem uma segunda chance na sua vida. Você vai recuperar a visão. E ao recuperar a visão, você precisa viver de forma correta, direita, ajustada com Deus. Você tem que ser um homem reconciliado com o seu Criador. E ele não desperdiçou a segunda chance que ele teve. Mas uma terceira razão que nos faz essa história ser maravilhosa é que aqui você tem uma parábola da salvação. Os milagres nos evangelhos parecem ser dramatizações da maior operação que Deus realiza no mundo, desde que o pecado ingressou na sociedade através dos nossos primeiros pais. Qual é o maior milagre que Deus realiza, ou tem realizado ao longo da história? É a salvação do pecador. E aqui você tem uma belíssima ilustração disso. Uma parábola que nos faz refletir acerca do valor incalculável dessa graça extraordinária que a Bíblia chama de salvação. E eu queria sugerir um tema para essa história encantadora. Essa história parece responder a seguinte pergunta: por que a salvação é um fato tão incomparável? Mais do que qualquer espécie de fenômeno que você possa imaginar, quer seja físico, quer seja espiritual, qualquer coisa que você possa imaginar de grandiosa, a salvação é infinitamente superior, mais extraordinária do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Eu quero dar algumas provas disso, algumas razões. A primeira é que a salvação ela é sempre uma dádiva concedida de forma absolutamente imerecida. E essa história nos faz pensar nisso. A salvação, ela só contempla pecadores indignos. E gente sem méritos. Esses são objetos da graça de Deus. E nas Escrituras nós temos, na figura de Bartimeu, uma das mais vívidas ilustrações do que é o homem no seu estado natural, como nós vimos hoje pela manhã, morto nos seus delitos e pecados, sendo objeto da graça de Deus e recebendo o maior milagre que uma pessoa pode receber, o perdão dos seus pecados, de todos os seus pecados completamente. E nós podemos ver na figura de Bartimeu essa ilustração porque, na verdade, as duas deficiências que ele apresenta no texto, elas são ilustrações daquilo que é o homem no seu estado natural, corrompido. Ele é cego e pobre. Um homem sem Cristo não consegue discernir as coisas mínimas relacionadas com o universo espiritual. E talvez você já tenha tido essa experiência de conversar com alguém que ainda não passou pela experiência transformadora da graça de Deus. E talvez você tenha lutado para explicar algo que para você é tão elementar, ensinado pelas Escrituras, e a pessoa não consegue compreender aquilo. E você usa de todos os argumentos e a pessoa diz, olha, eu nasci na crença e vou morrer na crença. E ela permanece
com o seu entendimento coberto por um véu que não é capaz de ser removido, nem que você seja extremamente habilidoso para usar os melhores argumentos. Porque aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados estão também com uma espécie de cegueira sobre o seu entendimento. E aquele homem era pobre, estava mendigando. Assim também aqueles que estão na incredulidade parecem estar no sentido espiritual, também numa espécie de mendicância muito mais grave do que a mendicância material. Mas, irmãos, o clamor por misericórdia que aquele homem dirigiu para Cristo parece ser o reflexo cristalino do estado desesperado de uma alma se dirigindo àquele que pode resolver definitivamente o seu problema. Um dos mais extraordinários clamores que nós temos nas Escrituras é desse homem, desse cego. E preste atenção nisso. Foi um clamor geral. A princípio, você não tem nenhum detalhe especificado. Quando aquele homem ouve o tropel da multidão e sabe que é Jesus, o Nazareno, que está passando, ele simplesmente brada, suplicando por misericórdia. Ele não especifica como ele deseja ser atendido ao ser objeto da misericórdia divina. Ele só sabe que ele precisa disso. E preste atenção mais ainda. É um clamor pessoal. Ele não pede, ele era cego. Ele estava jogado à beira do caminho. Ele não pede para alguém que interceda por ele. Ele sabe ou toma consciência de que ele precisa fazer algo que possa atender ao clamor da sua alma. Ele mesmo lança o seu clamor. E é intenso, caloroso, extremamente caloroso, que parece que não consegue ser abafado, mesmo ele estando rodeado por um barulho impressionante da multidão que está passando. Que coisa maravilhosa! Irmãos, essa parece ser a experiência de todos aqueles que passam pela salvação. A ilustração maravilhosa disso talvez seja daquilo que aconteceu com Saulo de Tarso no caminho para Damasco. Quando ele, enfurecido, na contramão, foi jogado por terra, e a voz do céu disse: Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Não foi isso. A voz que veio do céu disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição que aquele nobre fariseu patrocinava contra a igreja de Deus era como se fosse a perseguição contra o próprio Senhor da igreja. E ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa é a experiência de todos aqueles que passam por essa maravilhosa obra chamada salvação. Mas a segunda razão é que a salvação sempre se processa debaixo de grande luta. Há conversões que são dramáticas, como a de Saulo de Tarso, mas tem outras conversões que são tranquilas, que nós não temos tanta convulsão. Mas qualquer que seja o modo, preste atenção nisso. Conversão digna do nome sempre será uma experiência de crise. E crise definida, não superficial, profunda. E preste atenção, com resultados permanentes, para sempre. É o que você tem na experiência desses homens. Alguns passos nós podemos identificar naquela experiência daquele homem que recebeu a salvação.
A primeira coisa que nos chama a atenção na história é que aquele homem não estava no momento em que Jesus estava passando para dar a oportunidade a ele de ter um encontro salvador com o Messias. Aquele homem não estava no escuro. Ele já tinha o seu entendimento de alguma forma iluminado. E preste atenção, não é possível que alguém receba o perdão completo dos seus pecados e passe pela experiência da salvação sem a iluminação do seu entendimento. E a iluminação do entendimento do homem que está nas trevas, ainda na condição de incredulidade, vem mediante o testemunho da palavra de Deus. E talvez você pergunte, então, qual é a prova disso na história? Irmãos, a prova disso é que ele se dirige a Jesus, tratando o Messias de filho de Davi. E essa não é uma expressão à toa. Com essa expressão, ele está dizendo que ele compartilha e ele confessa toda a esperança messiânica que estava sendo depositada naquele homem de Nazaré, no Salvador que estava passando. Ele reconhece que aquele homem que estava passando, Jesus, era o Messias prometido. E esse é um dado consistente da sua fé inteligente, porque ele trata Jesus como Messias, chamando-o de filho de Davi. Ele certamente já tinha ouvido o testemunho de algumas pessoas que havia um profeta da Galileia, não é? Porque Jesus morava na Galileia, havia nascido na Judéia, mas foi criado na Galileia e estabeleceu o seu quartel-general em Cafarnaum, na Galileia, ao norte da terra prometida. Certamente ele já tinha ouvido falar, olha, tem um homem. E com o testemunho dando todas as credenciais de Jesus. E por aquilo que ele ouviu acerca do testemunho do Mestre, ele creu, depositou a sua confiança. Só faltava a oportunidade para ele publicamente professar a sua fé. E a oportunidade Deus lhe ofereceu. Agora, naquele momento, quando Jesus estava passando. Irmãos, quando a gente diz que a salvação se processa debaixo de grande luta, a gente precisa imaginar também que, regra geral, as pessoas que passam da morte para a vida, das trevas para a luz, elas vão experimentar resistência. Talvez seja a história da maioria daqueles que estão aqui. Quando você estava passando por uma experiência dessa natureza, talvez alguém da sua família passou a lhe ridicularizar. Ih, agora você vai ser crente? Talvez alguém lá do seu trabalho. Talvez um vizinho seu. Talvez um colega de faculdade, de escola. E a resistência vem de muitas e muitas direções. E aqui nós temos uma ilustração belíssima acerca disso que nós devemos esperar. A multidão concorria com o clamor do cego e mendicante. Veja o verso 48, que é um dado interessante. Aquele homem recebeu uma verdadeira reprimenda. Muitos o repreendiam para que se calasse. A gente pode até imaginar de uma forma gráfica aquela cena. Um cego mendigando à beira do caminho, atrapalhando o mestre que estava caminhando nos seus últimos momentos do seu ministério terreno. Se você observar no capítulo 11, você vai ver que Marcos começa a descrever a entrada de Jesus em Jerusalém.
nós estamos próximos da última semana do ministério terreno de Cristo. Naquele momento de grandes tensões, talvez muitos que acompanhassem o Mestre, já vislumbrando, talvez até equivocadamente, que o Salvador iria agora tomar de assalto Jerusalém e instaurar um reino terreno, ou algum outro tipo de expectativa que você possa imaginar, e agora sendo atrapalhado por aquele cego mendigo. Muitos poderiam dizer para ele: olha, fica calado, não grita, para. E aquele homem não obedeceu. Não obedeceu porque ele queria ser atendido pelo Salvador, porque a sua alma estava aflita. E olha que coisa interessante, ele não poupou esforços para que aquela oportunidade não fosse desperdiçada. Veja o verso de número 48, a parte B. Quanto mais o repreendiam, o texto diz, ele gritava mais ele alteava a voz para que o seu clamor fosse ouvido. Irmãos, a gente pode dizer que uma alma agonizando, tendo a expectativa de salvação, essa alma vai estribuchar e vai fazer tudo o que é possível para que seja atendida por aquele que é o único capaz de perdoar os pecados. Jesus Cristo. Preste atenção, se alguém oferecer para você salvação, que seja uma viagem tranquila, sem turbulência, da morte para a vida, das trevas para a luz, desconfie. Não existe a possibilidade de nós experimentarmos a salvação sem passarmos por grandes solavancos, experimentarmos grandes resistências, até da nossa natureza carnal. Lembram da história de Agostinho? Que compreendendo a verdade da salvação, ele fez aquela oração absurda, porque ele era um homem promíscuo, muito promíscuo. E ele, sabendo que ele vivia numa escravidão, ele era um homem agrilhoado, ele orou, mas para nossa instrução: Senhor, dá-me castidade, mas não agora. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Ele estava em profunda agonia. Até que experimentou na praça as crianças cantando, toma e lê. E ele foi pegar justamente Romanos e leu aquele texto que diz, olha, toda a impudicícia, toda a imoralidade, toda a devassidão tem que ser deixada para lá. Ser crucificada, experimentar uma nova vida. Turbulência, solavanco, crise, como esse homem experimentou aqui. Mas, irmãos, por último, a salvação é um fato incomparável, porque ela retrata nada menos do que a reconciliação do homem pecador com o Deus soberano. É o que você tem aqui, nessa notável intervenção de Cristo, para não simplesmente conceder uma bênção temporal para aquele homem necessitado. A verdadeira necessidade daquele homem era a salvação. Era a transformação do seu coração. Irmãos, o Senhor do Universo está ativo no mundo. E nada se compara à sua ação de salvar um homem morto nos seus delitos e pecados. Está certo o que os antigos diziam. Deus demonstra muito mais poder ao salvar um pecador da perdição do que ele demonstrou quando criou todo este universo.
Com absoluta certeza. Irmãos, como é que acontece isso? A salvação acontece quando o Deus poderoso que salva chama o pecador. Olha que coisa interessante, Jesus parou. Ao ouvir toda aquela confusão, o pobre mendigo sendo repreendido, e aquele tumulto, Jesus para. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. E ele então ordena que aquele homem fosse trazido até a sua presença. Veja aí o verso 49, a parte A. E preste atenção nisso. Talvez você questione muitas pessoas que ouvem repetidamente o Evangelho e não atendem ao chamado do Mestre. Você só pode concluir uma coisa: elas estão ouvindo apenas com os ouvidos. Não tem se processado aquilo que nós chamamos de chamado eficaz. Quando o Evangelho é ouvido, não apenas pelos ouvidos, mas recebe a acolhida no coração. Jesus então chamou aquele homem. E com um salto aquele homem foi ter com Jesus. Um comentarista desse texto diz o seguinte: olha, essa era a oportunidade da vida dele. Certíssimo. Sabe por quê? Irmãos, pelo que se tem notícia, preste atenção nesse detalhe do texto. Pelo que se tem notícia, essa é a única passagem de Jesus por este lugar aqui denominado de Jericó. Se aquele cego mendigo perdesse aquela oportunidade, a única vez que Jesus estava passando por aquele lugar, já era. Ele não teria outra oportunidade. Jesus estava no final do seu ministério terreno, estava caminhando para a cruz. Última semana do seu ministério terreno. Irmãos, que coisa maravilhosa. A única oportunidade que aquele homem teve foi aproveitada. Cristo chamou. Nessa intervenção, ele restabelece a comunhão com aquele pecador. Preste atenção que o texto é notável em nos descrever que agora, naquele encontro do pobre e cego com Jesus, você tem uma relação entre servo e senhor. É assim que o pobre mendigo trata Jesus ao dizer mestre. Ele estava dizendo com essas palavras: Rabone, meu Senhor. Ele estava reconhecendo a autoridade do próprio Jesus e que de fato deveria ser reconhecida. Ele não apenas mencionou isso quando clamou por Jesus usando um título messiânico, mas ao ter um contato pessoal com Cristo, ele não deixou de demonstrar o mesmo respeito, de referendar a autoridade do Mestre. Ele de fato era o Salvador. Preste atenção, irmãos, isso parece estar tão fora de moda. Hoje você tem uma espécie de pregação que estimula as pessoas a manipularem o próprio Deus, como se isso fosse possível. Numa triste inversão de papéis, você tem aqueles que deveriam ser servos como verdadeiros senhores. E aquele que deveria ser tratado como senhor, na verdade não passa de um capataz a serviço daqueles que se acham no direito de exigir de Deus a tempo e a hora aquilo que desejam. Na verdade, irmãos, essa é a perversão do Evangelho. O Evangelho verdadeiro é aquele que coloca o pecador no lugar certo, como servo, e coloca Deus no lugar de Deus. Ele é o Senhor.
E aqui você tem essa maravilhosa ilustração do que acontece quando, de fato, nós temos salvação. E aquele encontro não poderia redundar em outra coisa, senão numa extraordinária devoção por parte do pecador salvo. Marcos diz, veja no verso 52, vai, a tua fé te salvou. Essa foi a conclusão do próprio Senhor Jesus. Isso quer dizer o seguinte: infinitamente mais importante do que a cura física que aquele cego recebeu, foi a cura espiritual. O perdão dos pecados, descrito aqui como uma obra da salvação. Lucas nos diz, no texto paralelo, que aquele homem saiu saltando, glorificando a Deus. Capítulo 18, verso 43. E além disso, preste atenção como você tem essas duas coisas. O pobre mendigo exultando na salvação que havia recebido, no perdão dos pecados que havia recebido da parte do Mestre. E o seu entusiasmo era tão grande, não poderia deixar de ser, que ele contagiou a multidão que o repreendia, dizendo-te, cala. Essa multidão que o repreendia passou a ser agora contaminada pelo seu entusiasmo. É o que o evangelista Lucas também nos diz no verso 43 que eu mencionei. Irmãos, não existe salvação sem que aqueles que são salvos passem a glorificar a Deus. E não existe salvação sem que aqueles que são salvos venham a dar testemunho coerente para os outros da salvação que receberam. Essas duas coisas você tem aqui. Salvação sem devoção não é digna do nome. E salvação que não gera testemunho também não é digna do nome. Essas duas coisas você tem aqui. Irmãos, na década de 70, surgiu a teologia da libertação. E a teologia da libertação diz o seguinte: olha, a opção de Jesus é pelos pobres. Nada mais mentiroso. A opção de Jesus não é pelos pobres. A opção de Jesus é pelos pecadores. Pelos pecadores. Só pecadores precisam de salvação. O médico não faz sentido se ele não está diante do doente. Nós só precisamos de médico quando estamos doentes. Esse foi o ensino de Jesus Cristo nos evangelhos. Irmãos, eu queria fazer duas aplicações dessa história. Preste atenção nisso. Pense agora um pouquinho na sua situação. O regime da incredulidade é o regime da autossuficiência. Se você quer uma descrição de um homem incrédulo, é um homem que diz o seguinte: olha, quem manda na minha vida sou eu. Na minha vida ninguém dá palpite. Eu me basto. Então a pessoa é senhor de si mesmo. Autossuficiente, não precisa de Deus. Ou talvez até diga que precisa, mas vive como se não precisasse. Autossuficiência. Talvez autonomia. Esse é o regime da incredulidade. O regime da fé é de dependência. Quanto mais um crente for verdadeiramente devoto, ele vai confessar a sua dependência de Deus. Essa é a situação do cego que foi curado e salvo. A pergunta é: em qual desses dois regimes você se encontra?
Você tem vivido de forma autônoma, autossuficiente, ninguém manda na sua vida? Você tem direito de viver assim. Mas preste atenção, se você vive de forma autônoma, ninguém manda em você, você é incrédulo. Porque esse é o regime da incredulidade, da autossuficiência. O regime da dependência é o regime daquele que clama: tem misericórdia de mim. Todo dia, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o regime da fé. Irmãos, na incredulidade, as experiências endurecem os homens. Que detalhe interessante. Mas na fé, olha que coisa interessante. As experiências tornam os homens mais dóceis, mais humildes, mais conscientes do quanto são devedores à graça de Deus. Tem muita gente que diz assim: mas eu já passei por tantas experiências duras na minha vida. E essas pessoas parecem ásperas, né? Difíceis, com o coração amargo, revelando falta de candura. Essa é a condição daqueles que estão incrédulos. A condição daqueles que são crentes deve ser que a experiência amolece o nosso coração, nos torna mais humildes, mais conscientes do quanto nós somos devedores à graça de Deus. E a pergunta é simples: em qual desses dois grupos você está? Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essa dramatização da salvação na história da cura do cego de Jericó.